Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Gomes e este é o 6º episódio da série 18 anos Atendendo com Excelência e você, como sempre, é o meu convidado. Gente, neste episódio eu trago um pouco para vocês da minha passagem na empresa Sercom Contact Center com o produto Prevent Senior Saúde. É isso mesmo, eu também passei pela Sercom com o produto Prevent Senior, agendávamos consulta, exames e atendíamos de modo geral, sempre muito humano e muito fidedigno, todos os nossos beneficiários da Prevent Senior Saúde na época. Gente, eu tive um episódio na Prevent Senior que me fez me reinventar e aprender muito mais. Eu sempre foquei em ser humano. Claro, eu erro, tenho minhas limitações, mas me permito aprender e a melhorar cada dia. Um certo belo dia lá na Prevent Senior, estávamos logados normal, trabalhando, e aí faltavam uns 15 minutos para encerrar o nosso tempo de trabalho. E aí eu saí às 21 horas, vamos dizer que faltava mais ou menos uns 15, 16 minutos para acabar o nosso turno. De repente, cai uma ligação para mim. Eu estava naquela roda de amigos, né? A gente estava todos sentados perto ali trabalhando e não tinha ligação, não tinha mais fluxo de ligação aquelas tantas da noite. E aí do nada a gente conversando, brincando, sorrindo, tranquilo, mas muito atento ao trabalho que nós estávamos ali para executar. De repente cai uma ligação. E gente, eu sempre sou muito empoderado. Quem me conhece sabe que eu estou sempre alto astral, estou sempre sorrindo, dançando, cantando a vida e festejando por estar vivo. E eu virei assim, tirei do mudo a minha ligação e simplesmente entrei na ligação desta forma. Olá, seja muito bem-vindo à Prevent Senior, eu sou o Wilson Gomes, em que posso ajudar? Só que eu entrei sorrindo na ligação. Do outro lado, gente, desta ligação, tinha uma filha, beneficiária Prevent Senior, cuja mãe tinha entrado em óbito em casa, em domicílio, naquele momento. A moça chorando do outro lado, ela simplesmente falou desta forma para mim: moço, minha mãe acabou de falecer e eu não sei o que fazer, e desabou a chorar na ligação. Pensa, ser humano aqui, botou o preto, saiu da água pro vinho e entrou em luto. E eu falei, gente, o que eu faço agora? Parou-se, tá? Eu não sabia o que fazer e aí entrou o Wilson ser humano em cena, entendendo, ouvindo e acolhendo aquela beneficiária. A gente tinha que direcionar para um setor à parte, só que o choro estava tão gritante, o choro dela na ligação, que eu optei por seguir falando e pedi para um dos meus colegas acionar o setor que cuidava quando tinha casos de óbito e tudo mais, para direcionar corretamente do que fazer, quem tinha que acionar, se por ter sido um óbito em casa, se precisava falar com a polícia, acionar um boletim de ocorrência, polícia científica e tudo mais, para avaliar o ocorrido e fazer a liberação. E a pessoa chorando. Eu tive que me reinventar, gente, porque eu entrei sorrindo na ligação. Não é errado entrar sorrindo na ligação, mas naquele momento talvez pudesse soar que eu tinha entrado desumano, porque eu não sabia o que estava acontecendo do outro lado e eu entrei sorrindo na ligação. Mas o meu jogo de cintura foi muito rápido. Quando eu percebi o que estava acontecendo, me inteirei do que estava acontecendo, eu me tornei o Wilson ser humano, que naquele momento virou filho, que virou irmão e que entendeu o que é de fato perder um ente querido e que é muito doloroso. Acolhi muito essa filha, acolhi muito durante o atendimento, direcionei corretamente, segui o tempo inteiro falando com ela e dando o suporte necessário. Por que que neste episódio eu trouxe essa situação exclusivamente para vocês? Porque a vida é isso. A gente precisa ter jogo de cintura. Porque tem dia que a gente lida com todo mundo sorrindo, mas vai ter dia, gente, que tá tão difícil que a gente lida com muita gente em crise de choro. E a gente precisa se reinventar. A gente precisa abraçar, a gente precisa ser humano. Mais uma vez, eu vou falar para vocês da seguinte maneira. Sendo atendido, tem um cliente, um beneficiário, um sócio, um ser humano sendo atendido. Prestando atendimento, tem sempre um ser humano prestando atendimento. Não esqueçam disso. Seja ser humano com quem quer que seja, se reinvente todos os dias. Faça o seu melhor, seja diferente, abrace, não tenha medo, acolha, não tenha medo. E quando eu digo abrace, não é abraçar no sentido
real do abraço. Às vezes a gente não está perto para dar um abraço caloroso, mas através de um tom de conversa, de uma escutativa, a gente consegue transmitir a mesma emoção do abraço. E foi isso que eu fiz para a nossa beneficiária esse dia, prestando atendimento para a seguradora de saúde, a Prevent Senior. Então, moral da história, não deixe de levar sempre o humano que existe em você. Transpareça. É de graça ser humano. Não precisa pagar nada para ser humano. Eu atendi muito bem, me reinventei, aprendi a ser melhor neste atendimento, trouxe mais adequação de qualidade de atendimento para ser melhor e, com todo respeito, foi uma experiência grandiosa na Prevent Senior. Cometi uma gafe, usei o jogo de cintura, abracei, entrei em luto junto com a cliente também e me coloquei no lugar. Isso se chama empatia. Eu fico por aqui, obrigado pela companhia. Na próxima quinta-feira tem mais. E você não esquece de me seguir lá nas redes sociais, tá? O Will Gomes JO no Instagram, o Will Gomes JO ou Wilson Gomes lá no LinkedIn e o Wilson Gomes Jornalista no YouTube ou o Will Gomes JO lá no YouTube. Você vai me encontrar. Obrigado pela companhia, fique bem.